Muito bem, vamos girar o assunto aqui no Morning, gente, porque o Facebook vai mudar a política da rede e passar a proibir publicações que neguem o Holocausto. Vini, explica essa história pra gente. Pois é, Paulo, é um novo reposicionamento aí da empresa com relação a este assunto. Então, o Facebook vai proibir, ainda vai demorar um tempo, mas vai proibir o conteúdo que negue ou distorça o Holocausto. Como é que a empresa vai fazer isso? Eles vão elaborar ali uma estratégia de redirecionamento dos usuários que procurem por esse termo Holocausto ou algo associado e vai transferir este usuário para informações confiáveis, nem que seja fora da plataforma, né? Ainda que seja um espaço aí que não seja propriamente do Facebook. Esse novo entendimento, Paulo Matias, vai contra, inclusive, o que disse alguns anos atrás o próprio dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, que dizia que não gostaria de proibir esses tipos de conteúdos para não ferir a liberdade de expressão dos usuários. Mas o próprio Mark Zuckerberg, ontem pelo Facebook, a gente pode até botar o post dele aqui agora, Paulo, diz que, e ele que tem origem judia, né? Ele diz que o Face atualizou essa política sobre o tema e que o pensamento dele evoluiu após se deparar com dados que mostram um aumento da violência antissemita. A que dados que ele está se referindo, Paulo Matias? O Facebook se amparou aí numa pesquisa que mostra que 25% dos adultos jovens dos Estados Unidos disseram que o Holocausto era um mito ou que havia sido exagerado. Então essa mudança também, essa medida ocorre após uma grande pressão de anunciantes, de organizações também judaicas e também de próprios sobreviventes do Holocausto. Então vai demorar um tempo ainda para ser implementada a medida, porque precisa, obviamente, que revisar ali, né, todos os sistemas do Facebook, mas essa é a nova decisão da empresa sobre esse assunto. Muito bem, Joel Pinheiro, eu conheço muitas pessoas da comunidade judaica e sei o quanto esse tema é caro e importante para eles, né? Pois é, um tema caro, um tema muito sensível e um tema seríssimo, porque a gente fala de Holocausto, a gente está lidando diretamente com algo real também na sociedade, que é o antissemitismo, que volta sem grandes dificuldades, viu? É fácil a coisa, o monstro tira a sua cabeça do buraco ali e reaparece. Então, eu entendo perfeitamente essa atitude do Facebook. Eu também reconheço que é uma atitude que pode ter... Ela pode gerar ramificações, vamos ver como é que o Facebook vai lidar com isso. Por exemplo, depois você tem e o genocídio armênio, e os crimes da escravidão, e outras violações gravíssimas de direitos, de genocídios aí que ocorreram na história. Você vai tendo ramificações disso. Agora eu entendo perfeitamente a motivação do Facebook e não me parece, em si mesmo, não vejo grandes problemas. Olha, você quer divulgar propaganda negacionista do Holocausto? Eu não estou tirando a sua liberdade de expressão, mas nesta plataforma você não vai fazer isso. Apenas isso. Então eu, a princípio, não vejo grandes problemas nisso não e entendo perfeitamente que combater o antissemitismo é um objetivo de todos. E para você, Adriles? Veja bem, eu acho que a questão é um pouco mais complexa. Nenhuma pessoa minimamente escolarizada vai negar o Holocausto. Foi uma das piores tragédias da humanidade, né? O antissemitismo, como o Joel bem disse, é um problema e um problema grave. Acho válida, justa, você proibir qualquer coisa que negue o Holocausto, mas relativizar, eu tenho muito medo que haja ramificações em termos de liberdade de expressão. Claro que eu vou achar um sujeito estúpido que relativize os males do Holocausto, mas, por exemplo, um grande escritor chamado Primo Levi escreveu um grande livro chamado É Isto um Homem?, em que ele fala que dentro dos campos de concentrações havia, por óbvio, judeus que também eram alinhados com os nazistas, eram mau caráter, eram usurários, ou seja, exploravam as pessoas. Ou seja, ele relativizava um problema dentro de uma tragédia incontestável. Isso vai ser considerado como contestação ao Holocausto? E tem outras ramificações mais complexas, mais ambíguas. Por exemplo, o que pode ser considerado como discurso de ódio? Até pouco tempo atrás, e a gente tanto discutiu isso aqui, o isolamento era visto como uma medida profilática quase que santificada. E qualquer coisa que se colocasse contra o isolamento era visto como
um princípio quase que genocida. E muitas vezes foi proibido e coibido pelas redes sociais. Hoje está sendo revisto, né? Assim, se eu for falar mal de uma entidade como Black Lives Matter, que eu reputo como um grupo terrorista, isso é considerado racismo? Contra uma entidade que se coloca a favor dos negros, pelo menos no nome? Se eu for ficar lá mal de um Antifa, uma organização, entre aspas, antifascista, que, a meu ver, se coloca como atos fascistas. Tudo bem, o Holocausto é quase que um consenso. Quase não, é um consenso, que foi uma coisa atroz. E se redirecionar para uma maior informação é interessante. Mas eu tenho medo que esse limite alargado não, ceifado da liberdade de expressão, por exemplo, se você não poder contestar algo, ainda que seja completamente percebido como injusto, possa ter ramificações um tanto quanto perigosas na liberdade de expressão. Eu entendo muito bem o Zuckerberg quando ele falava antes desses limites da liberdade de expressão, né? E as redes sociais tem esse problema que eu reputo incontornável. A liberdade de expressão ela pode sobrar, inclusive, para dizer uma grande imbecilidade e monstruosidade. Mas, assim, eu acho muito complexo e muito ambíguo. Como é que você diz que tem consenso se há essas publicações dessas pessoas dizendo que o Holocausto não teve a gravidade? Veja bem, quando eu falo em consenso, eu falo em consenso em pessoas minimamente esclarecidas. As pessoas que têm um radicalismo tosco, canalha e sórdido, elas são muito mais atuantes. É isso, não é é porque é um número fictício. 25% de negacionistas do Holocausto não quer dizer que existam 25% de pessoas que negam o Holocausto no mundo. Quer dizer que as pessoas radicais e xiitas e malucas e doidivanas, elas atuam, elas tendem muito mais a atuar nas redes sociais. Isso é claro. As pessoas ressentidas, as pessoas com ódio. Aí, nesse sentido, sim, tem uma fatia maior, mas é uma falsa visibilidade nesse sentido. Não sei, eu sou a favor da proibição de qualquer tipo de coisa que negue o Holocausto, mas a relativização, ainda que seja uma relativização grosseira, estúpida, eu acho complicada que ela pode se ramificar em outras relativizações que aí sim possam cercear a liberdade de expressão das pessoas. Muito bem.